Quanto mais eu viajo, quanto mais eu vejo o que se passa no meu país e em todos os países, embora eu veja que há gravíssimos pecados sociais, haja estruturas de injustiça esmagando mais de 2/3 da humanidade, haja ameaças terríveis, no entanto, há claros sinais de esperança. Ele me chama e diz: meu filho, você, desde que eu me lembro, diz sempre que quer ser padre. Está crescendo e continua a dizer que quer ser padre. Você sabe o que é ser padre, meu filho? E aquele homem, que embora sendo um homem de bem, não era um praticante, me apresentou um retrato de padre, uma figura de padre que eu achei maravilhosa. Ele disse: olha, guarde para toda a sua vida. Padre e egoísmo não podem andar juntos. É uma aberração, padre egoísta. Porque o padre não existe no vácuo. Só existe padre para a glória de Deus, servindo aos homens. Ele continuou por aí afora. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, se qualquer um de nós, eu mesmo, nascesse e não tivesse uma casa, nascesse e tivesse que ficar debaixo de uma ponte, nascesse e estivesse morando no cortiço, é claro, eu não ia ficar preso dentro daquele casebre. É claro que eu partiria para a rua, ninguém me seguraria. E em 2 tempos, eu não estaria apenas um menino na rua, eu seria um menino da rua. A rua, de certo modo, fica sendo a mãe dos pequenos. E aqui eu queria lembrar aos meus irmãos cristãos de todas as denominações, que a moral nos ensina que quando a situação é de extrema necessidade, os bens se tornam comuns. Quando um menor sai de casa e vai com aquela vontade de trazer um pouco de leite para o irmãozinho pequeno e não tem trabalho, ele sai procurando, acaba encontrando uma correntinha de ouro, sei lá de quê, e se aproveita e tira. Será que isto é roubo? Ou naquela situação tudo se tornou comum, tudo se tornou de todos? É claro, as autoridades muitas vezes não entendem isto. Meus queridos irmãos, quem é que pode dizer, ao ver um trombadinho, que não tem culpa, direta ou indireta, da situação daquela criança? Será que nós já demos tudo o que podemos dar? Ninguém suspeitava que por trás daquela figura miúda e de voz mansa, sempre de batina, se escondia um gigante que não abria mão da doçura, mas fustigava os poderosos. Dom Helder dedicou o trabalho de uma vida a defender os pequeninos, os pobres, os humildes, os fracos. E entre eles, os perseguidos pela ditadura militar, que o consideravam um inimigo tão perigoso que os meios de comunicação foram proibidos até de citar seu nome. Ele dizia que se dava comida a um pobre, era chamado de santo, mas quando perguntava por que ele é pobre, era chamado de comunista. Aujourd'hui dans le monde, passe-lhe mon Brasil, passe-lhe manso da dictature, quelquefois même au-dedans da démocratie. C'est et celle qui travaille contre les injustices. C'est et celle qui travaille pour la promotion humaine.
milenar contra o nosso espírito. Metemos o corpo na cama e o espírito que se arrume, né? Quando há repousos especificamente espirituais. Para mim, por exemplo, a natureza. Eu posso estar cansado como estiver. Em contato com a natureza, eu repouso imediatamente. As artes em geral, a música e a dança em particular. Eu chego numa área subhumana aqui do Recife. Nós temos várias, um pouco em todo o Brasil, no mundo inteiro. E me pedem, Dom Helder, fala um pouco a gente aí sobre a dívida da gente. Eu começo a apresentar o problema. De repente, uma velhinha, que nem sabe ler nem escrever, diz, Dom Ebes, essa história aí não é agiotagem, não? Eu digo, minha filha, é agiotagem internacional. Agora, duvido que especialistas que tenham coragem discordem desta ideia de uma criaturinha que não sabe ler nem escrever. Eu creio que ela nunca viu um dólar. Ela não entende nada de finanças internacionais. Os adolescentes, os jovens, é que precisam alimentar-se, né? Na minha idade já não precisa tanto de alimento. E depois há outros alimentos, né? E quando eu me lembro da minha gente sofrida, que come. Quando a gente recebe qualquer censura, né? A gente deve levar muito a sério, porque ai de quem só escuta elogios. Nesse sentido é que é formidável a gente receber ataques também. Se a pessoa só recebe elogio, acaba acreditando que é alguma coisa. E ai de quem acredita no seu próprio valor. Então eu aprendi muito com esta anedota, que embora criado para outros, me foi aplicado muito na hora. Dizem que eu morri e que eu fui para o céu, direto. São Pedro me recebeu com muita alegria, disse, show, que alegria! Olha, até uma festa aí preparada para uns amigos já aí dentro. E eu ficava lá sem me mover. Você vai estar pensando que tem algum papel para apresentar? Tem não, está tudo em ordem, pode ir entrando. A festa é preparada lá dentro, estão esperando. E eu continuava sem me mover. Aí São Pedro começava a se inquietar com a história, disse, é engraçado. Muita gente entra aqui, tão afobada para entrar, que eu já tenho tido necessidade de apanhar pessoas no corredor, já tenho trazido de volta. Você tem tudo para poder entrar, não há papel nenhum a apresentar, e fica aí nessa indecisão. Diz que aí eu olhava assim para um lado e para o outro e dizia, São Pedro, e a imprensa, São Pedro? É uma delícia essa história, é uma delícia. Mas agora, eu quero acrescentar, viu, que eu tenho tanta convicção de que é um perigo na pessoa acreditar no seu próprio valor, que quando eu vou entrando para um auditório e eu sei que é aquela multidão enorme, que vai haver muito aplauso, eu, para me proteger da vaidade, que é muito humana, eu digo a Cristo, Senhor, nós somos um desde o batismo. É a tua entrada triunfal em Jerusalém. Eu serei teu jumentinho. Então eu entro à vontade, recebo aplauso. Procurando um lugar onde morar. Não por exibicionismo, não é, Deus sabe que não é. Porque eu acho que chegou o tempo em que os pastores temos que viver mais perto do povo. O que hoje é um anseio muito geral. O que há de delicado aqui é que o meu povo descobriu, naturalmente alguém soprou, que dom é uma fineza, é uma delicadeza. Então, eles nem me chamam Dom Helder. Eu tenho reparado aqui nesse Recife, chamam o dom, né? Imagina, é como se eu fosse um dom de Deus. Isto já era coisa passada. Houve um tempo em que aqui no Brasil era assim. Se um leigo, uma religiosa, um padre, um bispo, trabalhava diretamente com o povo, meu Deus, é um santo, é uma santa esta religiosa. Mas quando a gente sempre trabalhando para ajudar o pobre, nele descobriu uma presença viva de Cristo, que se identificou com quem sofre. Cristo, quando anunciou o julgamento final, não disse, os pobres tiveram fome, os pobres tiveram sede. Eu tive fome, eu tive sede. Mas quando a pessoa, mesmo continuando a ajudar o pobre, tinha a audácia de falar em justiça, já viu que palavra mais perigosa? Justiça. Falar em promoção humana.
imediatamente era chamado de comunista. Hoje isto é ridículo. Ele é e sempre foi uma das grandes paixões do povo brasileiro. Houve uma época na televisão que era uma alegria vê-lo aparecer com as suas convocações fantásticas e com a sua palavra carismática, a sua simpatia extraordinária. O brasileiro adorava vê-lo. Aí chegou um momento em que ele desapareceu da televisão. E passou mais de 10 anos sem que sua cara, sua voz, sua cara fosse vista, sua voz fosse ouvida no vídeo. E como a minha alegria de entrevistá-lo quando ele voltou à televisão, numa entrevista que foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Quer dizer, eu até virei homem de televisão depois dessa entrevista, sem selo. E hoje eu trago ele aqui de volta e é uma glória para mim entrevistar mais uma vez Dom Hélder Câmara. Dom Hélder, olha nós aqui outra vez. Né? Eu queria falar para o senhor o seguinte, tem uma anedota fantástica que diz aí que é o seguinte, você, muito cuidado quando você pergunta a pessoa como vai, que ela pode começar a se explicar. Mas é exatamente o que o senhor faça. Eu vou perguntar, Dom Hélder, como vai você? Graças a Deus vou bem, mas sem esquecer que em fevereiro já estou chegando aos 79. Fevereiro, né? 79. 79. Quer dizer que daqui a 2 anos vamos ter um festão dos 80 aí. Se eu chegar lá. Não, mas... Mas o interessante, já que você quer que eu conte alguma coisa, é que, naturalmente, eu, ao sair do Rio de Janeiro, fui ser arcebispo de Olinda e Recife, no Nordeste. Quando cheguei à idade limite, o Papa João Paulo II, muito amavelmente disse, olha, a aposentadoria é para a diocese. Enquanto Deus der vida e saúde, continue circulando dentro do Brasil e ao redor do mundo. De maneira que este ano já fiz 8 viagens internacionais e ainda faltam 2. Sem falar mais aqui dentro, né? Aqui dentro já estive em Belém do Pará, em Porto Alegre, quer dizer, do Oiapoque ao Céu. Imagem do Bloco da Saudade. O que o senhor espera do Brasil? Quando eu vejo tantos jovens e sei que os adultos passam, que os jovens amanhã estarão governando este país, como é que eu posso ser pessimista? Pessimista nada. Eu confio na juventude, confio primeiro em Deus, mas também confio muito nos jovens. Mas como é que o senhor está se sentindo nesse momento? Com saudade. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu via. Ano novo se repete cada ano. Vem inclusive uma frase que fala, ano novo, vida nova. Né? Mas novo milênio, quem viver este agora, não espere viver o outro aqui na Terra, não. Eu acho meio difícil, né? E já de concreto, o senhor está sentindo alguma coisa, alguma participação com relação ao povo, também às entidades, ou não? Aqui está um exemplo. Por que é que você me convidou? Me convidou porque queria que, de fato, trocássemos impressões sobre um novo milênio sem miséria. Ora, os meios de comunicação social vão longe, vão longe. Não sei se, lidando todo dia com a televisão, você mede de verdade até onde vai a força da televisão. Concordo com o senhor, é verdade mesmo. Às vezes ele se acostuma, chega ali, fala, né? Mas vai longe, vai longe. A responsabilidade por isso também é muito grande, né? Claro. Do que se faz. Uma santa, esta religiosa, meu Deus, que criatura, que padre admirável. Mas quando esta mesmíssima pessoa, sempre acudindo a quem está sofrendo, porque mas quem se meter a defender de verdade os direitos humanos, imediatamente é acusado de agitador, de subversivo, de comunista. Mas depois houve outro chamado, maior ainda, de certo modo, chamado à vida divina pelo batismo. É brincadeira o batismo. Eu não me lembro que a gente fala que o batismo nos dá a graça santificante. Isto é, a graça que torna santo.
Quer dizer, em rigor, essa história de ser santo, que não é ter visões, que não é fazer milagre. Quem faz milagre é Deus. E ter visões eu acho até meio perigoso. Ser santo é viver a graça que torna santos. Ora, nós temos em nós a Santíssima Trindade. Unido, sem violência e sem ódio, é uma força. Não vamos pensar agora que o povo vai sempre ficar só olhando, só chorando, só se lastimando. Não. O povo está aprendendo, sobretudo nas nossas pequenas comunidades de base, somadas, são uma força grande. Quando, por exemplo, houve alusão ao papel da igreja, o papel da igreja é este: se entende por política. Eu não tenho medo quando diz a igreja está se metendo em política. Depende do que se entende por política. Se política é sinônimo de preocupação com o bem comum, é preocupação com os direitos fundamentais da criatura humana, política, neste sentido, não é só um direito da igreja, é uma obrigação da igreja. Porque Cristo ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, mas ele ensinou imediatamente, mas há outro mandamento igual ao primeiro, amar o próximo. De forma que eu posso deixar, sendo dignamente ministro de Cristo, devo, como todo cristão e ainda mais como todo sacerdote, devo ser presença que lembre a presença de Cristo, deixar nosso povo aí numa condição de animais. Quem diz isto são as Nações Unidas. O que quer dizer condição infra-humana? Então, trabalhar para ajudar a promoção humana destas massas que estão numa condição que não é humana, neste nosso Brasil, morrer gente de fome no Brasil, haver crianças feridas para sempre na mente porque não tiveram alimentação adequada nos primeiros anos de vida. Mas o que pode acontecer se 92% dos brasileiros estão sem terra onde viver, nem terra onde trabalhar? Agora, graças a Deus, o que o Papa disse é verdade. O Papa deu alerta. A reforma agrária do Brasil não pode fracassar. Ele conhece a nossa situação. Ele sabe que desta vez será possível, perfeitamente possível, uma autêntica reforma agrária, sem ódio e sem violência. Quando eu me vi padre, com 22 anos e meio de idade, a idade oficial seria 24 anos, tive uma licença especial do Santo Padre. Embora eu estivesse na minha querida pequenina Fortaleza, eu disse: olha, se você quer ser padre, como seu pai lhe disse, se você quer realmente deixar-se devorar pelo povo, quer trabalhar pela sua gente, para a glória de Deus, você precisa reabastecer-se. Do contrário, daqui a pouco você está raspando o fundo do tacho. Além de religioso, é religioso. É o segundo mandamento da lei de Deus. Está profundamente vinculado na mensagem de Cristo. Cristo nos ensinou a completar o amor a Deus com o amor ao próximo. De maneira que estou inteiramente dentro daquela mensagem que recebi em 15 de agosto de 1931. Mensagem de anunciar a mensagem de Cristo. O importante é guardar a esperança. Enquanto a gente guarda razões para viver, a velhice caminha por fora. Olha aqui, olha os estragos que ela andou fazendo. Mas, enquanto a gente guarda a esperança, a juventude está dentro. Eu me sinto um jovem de coração, um jovem de alma. E sinto que todos aqueles que guardam motivos para viver, razões para viver, continuam, pode a velhice andar por fora, mas continuam jovens de coração. Pareça, o primeiro chamado que Deus faz a todos nós é o chamado à vida. Eu me lembro sempre que qualquer um de nós, por mais importante que seja ou julgue ser, podia não ter nascido. E não dava nem para ninguém perguntar, porque não tinha nem nome. Isso é que mostra como é falta de inteligência essa história de orgulho. Orgulho, vaidade. Começa por ser falta de inteligência. Agora, depois desse primeiro chamado maravilhoso, chamado à vida, eu acho uma beleza a expressão brasileira,
dar à luz. Né? A mãe dá, o filho entrega a luz que é Deus.